Eu falei um monte, eu tava já com o vídeo quase pronto e eu percebi que não tava gravando. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Isabela e eu amo ler fantasia. Fantasia é meu gênero literário favorito, eu adoro conhecer os novos universos, tô sempre atrás de um novo livro pra começar. Comecei a entrar mais nesse mundo literário quando eu entrei de cabeça por meio de uma saga de fantasia e vim comentar com vocês aqui sobre o que eu considero um guia definitivo para começar a ler livros de fantasia ou começar a ler por livros de fantasia. Caso tu não saiba, o gênero fantasia é basicamente aquele gênero literário onde a gente tem todas as criaturas mágicas, como monstros, sereias, bruxos, várias coisas que não são consideradas assim reais, né? Sei que é um pouco complicado falar tipo, coisas que não são reais, porque no livro fictício a gente tá lendo porque ele é fictício, também não é real. Mas, por exemplo, se o personagem é, sei lá, um chefe de cozinha, tu encontra no real um chefe de cozinha. Agora, se tu protagonista é uma sereia, acho um pouco difícil tu encontrar uma sereia na vida real. Então, basicamente, o gênero de fantasia é isso, gênero com as criaturas mágicas. E eu acho que ele é um ótimo gênero pra começar a ler, porque vários dos livros que são desse gênero, eles são, às vezes, para um público infanto-juvenil. E quando eu digo infanto-juvenil, não tenta pensar com a cabeça, tipo, é literatura que não é de verdade, ou pra adolescente, pra criança. Literatura, assim, pode ter idade mínima, mas não tem idade máxima. Mas quando tu para pra pensar, um livro que ele é focado pro público mais jovem, tu tem que pegar a atenção daquele jovem de, sei lá, 11 anos, que quer fazer outra coisa, e captar pra dentro de uma história. Não é uma coisa muito fácil, mas vários livros de fantasia que são pra esse público conseguem fazer, conseguem consolidar leitores. Eu sou a prova viva disso. Então eu acho que é um bom livro pra começar a ler, porque tu vai se sentir preso naquela história. Por isso, eu tenho algumas dicas pra te dar caso tu esteja começando a querer ler esse gênero, ou ler no geral com esse gênero. A primeira dica é tu saber que não vai ser uma leitura rápida. Eu sei que às vezes a gente começa a ler um livro e a gente quer terminar logo ele, quer saber o final, ou a gente vê que, sabe, outra pessoa leu o mesmo livro em bem menos tempo e a gente acaba criando aquela comparação nem um pouco saudável. Mas você tem que entender que não vai ser o livro mais rápido que tu vai ler, principalmente se tu tá começando a ler. Eu acho muito difícil uma pessoa que tá começando a ler, sabe, pegar o primeiro livro que leu e ler, tipo, 2, 3 dias. Então, se tu tá começando a ler, já não vai ser uma leitura rápida. E um livro de fantasia é todo um universo novo. Então, até mesmo outros livros, tipo Harry Potter, que tinha umas similaridades com o nosso mundo aqui real, ainda tem elementos muito novos e que às vezes tu se perde na leitura, mas que tu precisa ter essa paciência. A segunda dica é tu pegar livros que sejam sagas. Eu acho muito legal começar a ler por uma saga de livros, porque normalmente o final, sabe, do primeiro livro vai fazer tu querer ler o segundo, o terceiro, assim tu vai, e assim tu vai se adentrando mais nesse universo. São pouquíssimos os livros de fantasia que são livros únicos e que não tem continuação, a maioria, assim, sem sombra de dúvidas, tem continuação. Então, quando tu for começar a ler uma fantasia, tenta começar por uma saga. Até porque, normalmente, as fantasias eles são um pouco complexos para serem feitos em somente um livro, sei lá, 300, 400 páginas. Precisa de vários, e também é tão legal, tipo, ler um livro de fantasia e ter vários naquele mesmo universo. Eu sei que, normalmente, a gente reclama de livros que sejam de sagas muito extensas, tipo, a gente pega um livro achando que é uma saga de 5 e na verdade uma saga de 15, é complicado. Mas também tu não precisa ler tudo um atrás do outro, né? Terceira dica é tu focar em livros que tenham uma linguagem tranquila. E quando eu digo tranquila, eu tô me referindo a uma linguagem que não é rebuscada. Tentem não pegar esses livros quando tá começando a ler, porque vai te assustar um pouco. Como eu falei, muitos desses livros eles são focados pro público infanto-juvenil, então se tu quiser pegar um desses, eu super recomendo, porque é aquilo que eu falei, foi feito para chamar a atenção desse público que normalmente é mais distraído e mantém na leitura, então não vai ter uma linguagem difícil de acompanhar. E a quarta dica é tu entrar de cabeça naquele universo. Eu sei que às vezes pode parecer meio too much. Tenta ignorar esse teu instinto e entra de cabeça naquele mundo, porque vários deles têm termos novos, tem criaturas novas. Quando eu comecei a ler, comecei por Percy Jackson, era uma mitologia que eu nunca tinha escutado falar e eu fiquei muito confusa no início, mas depois eu fui aprendendo e hoje em dia eu adoro mitologia ainda, mas realmente tem que entrar de cabeça.
Agora eu vou contar com vocês 3 sagas de fantasia que eu acho que são leituras obrigatórias. Eu vou estar sendo clichê, eu vou estar sendo repetitiva, vou estar falando óbvio, só que o óbvio precisa ser falado, por isso que eu tô aqui. O primeiro não tinha como fugir, que é Harry Potter, todo mundo conhece, não vou me estender muito, até porque não gostamos da autora neste canal. Mas não tem como tu conhecer o mundo de fantasia e não conhecer Harry Potter. Eu não tô dizendo que tem que parar pra ler Harry Potter, mas tu conhece. Eu sei que tu conhece Harry Potter porque é muito difícil alguém não conhecer hoje em dia. O segundo, como eu falei, foi o livro que eu comecei a ler, que foi Percy Jackson. Eu sinto que toda vez que eu falo de Percy Jackson, alguma pessoa que tá me assistindo dá uma respirada bem funda e pensa, de novo eu vou estar falando de Percy Jackson. E sim, de novo eu vou estar falando de Percy Jackson, ninguém irá me calar. Mas eu gosto muito de Percy Jackson, eu acho até que ele tem uma linguagem mais fácil de acompanhar, uma narrativa mais de boa do que Harry Potter. Quando eu comecei a ler Harry Potter pela primeira vez eu fiquei um pouco, não sei se essa narrativa é pra mim, mas Percy Jackson eu acho que é muito mais tranquila, além de que o Percy, ele é um personagem engraçado. Esse livro que vai falar sobre mitologia grega é muito legal, eu gosto bastante dessa saga. Eu sou suspeita pra falar porque é meu universo literário, e não só o universo de fantasia, mas o universo de todos os livros que eu já li, favorito. E por último, uma trilogia que recentemente até saiu um livro extra. Eu vou dizer pra vocês, eu comecei a ler, eu não abandonei ele por completo, mas tá lá parado, que é O Príncipe Cruel. Este livro também, eu descobri ele pelo TikTok e eu acho que foi uma das minhas melhores descobertas daquela plataforma. Mas enfim, gente, esse foi o meu guia definitivo que eu tinha pra passar com vocês, com toda a sabedoria que eu aprendi ao longo dos anos lendo livros de fantasia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo